When dealing with the book of Revelation, Ao lidar com o livro do Apocalipse, geralmente as pessoas querem saber quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Capítulo 11. Se você está assistindo a este vídeo, pensando que eu vou lhe contar quem são elas, você está enganado. Eu nunca faria isso, mesmo porque a Bíblia não revela quem elas são. A Bíblia nos diz, sim, como elas são, mas não nos diz sua identidade, quem elas são. A Bíblia só nos diz que elas são servos fiéis de Deus, que profetizam, que testemunham algo, mas ainda algo que pode ser bem surpreendente. Para que você descubra tudo isso, pegue a sua Bíblia e comigo vamos ler o que está escrito em Apocalipse capítulo 11. Nós sabemos que a cidade de Jerusalém será pisoteada pelas nações. E estamos aqui falando sobre as nações que são guiadas pelo anticristo. E elas serão pisoteadas durante 42 meses, que equivalem a 3 anos e meio, ou 1.260 dias. E então veremos que algo irá mudar, que será a ira de Deus que vai começar a cair. Será na segunda metade da 70ª semana de Daniel que a ira de Deus começa a cair sobre o mundo. E eu afirmo a você que o ministério, o trabalho, a profecia dessas duas testemunhas será durante o tempo da ira de Deus. E o que iremos encontrar é que essas duas testemunhas são fiéis, mas, entretanto, elas são odiadas pelo mundo. O que nos revela que, em grande parte, o mundo não gosta de profecias. E é tão decepcionante que um dos locais que as pessoas menos gostam de onde vêm os sermões, hoje é dos profetas. Isso é um grande erro. Nós deveríamos estar focados nos profetas, porque a revelação dos profetas nos diz como ser fiéis nos últimos dias. Então vamos começar. Apocalipse, capítulo 11. E vamos começar no versículo 3. Literalmente está escrito: E eu darei as minhas duas testemunhas. Aqui percebe-se um caráter hebreu, porque em hebraico podemos usar a palavra notem, no sentido de definição ou colocação. Então entendemos melhor assim: eu vou preparar minhas duas testemunhas, colocá-las no lugar. Eu darei a elas este ministério. E ele diz: e elas irão profetizar durante 1.260 dias. E elas estão vestidas de panos de saco. Quero informar a você que os panos de saco se referem ao arrependimento, que eles estão chamando o mundo ao arrependimento. Mas o mundo não vai querer se arrepender. E quando olharmos durante o tempo dos julgamentos das trombetas, dos julgamentos das taças, Deus está chamando as pessoas para se arrependerem. Mas elas não se arrependeram. Elas não deixaram a sua maldade. Elas estavam comprometidas não com a verdade, não com a justiça, mas com seu próprio comportamento de maldade e idolatria. E é por isso que esses profetas, que foram fiéis a Deus, serão rejeitados pelo mundo. Repetindo, vemos que elas profetizam em panos de saco durante 1.260 dias. Versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais. O que está sendo dito é uma referência a uma profecia retirada do livro de Zacarias, simplesmente para dizer ao leitor que esses são ungidos por Deus. E elas manifestam, suas profecias manifestam iluminação. Elas dão luz e verdade para as nações, para o mundo. Mas apesar de serem ungidas por Deus, apesar de serem instrumentos de revelação e iluminação da verdade de Deus,
vamos ver que elas são rejeitadas. E vemos aqui algo muito importante. Assim está escrito: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais. Eles estão em pé diante o Deus da terra. Aqui vemos que são ungidas, que elas haviam sido nomeadas por Deus para esse objetivo de profetizar. E continuando, elas serão rejeitadas. Olhe agora no versículo 5. E se alguém lhes deseja agir injustamente. Nós podemos entender como machucar, tratar de forma bruta. Mas, literalmente, é o conceito de lidar de forma bastante injusta, contra a vontade de Deus. Repetindo, se qualquer pessoa lhes deseja se comportar de forma injusta, o fogo virá de sua boca e consumirá, devorará seus inimigos. E se alguém deseja, como já dissemos, ser injusto, impiedoso para com eles, dessa forma é necessário que ele, quer dizer, com aquele que é grosseiro, injusto, é necessário que ele seja condenado à morte. Versículo 6. Estas têm autoridade. Não estamos aqui falando sobre uma ou a outra. Estamos falando sobre as 2 testemunhas. Estas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova nos dias de profecia. Dessa forma, não choverá naqueles dias que elas estiverem profetizando. E nós já aprendemos que elas estão chamando as pessoas ao arrependimento. As pessoas do mundo estão numa condição de rebeldia, de incredulidade e desobediência. E, portanto, por causa disso, quando a Bíblia fala sobre a chuva que não cai, significa que Deus não está abençoando. Elas não estão em condição espiritual no mundo para que Deus as abençoe. Elas estão se comportando de forma injusta, impiedosamente, pois sabemos que estão profundamente envolvidas no pecado. Então Deus não as está abençoando. E estas 2 vão fechar o céu. Elas têm autoridade para tanto. E quem vem à nossa mente é Elias, que profetizou quando Israel estava em grande pecado espiritual, quando havia grande desobediência, grande corrupção espiritual. E ele chamou o povo ao arrependimento. E durante seus dias não choveu, e ele fechou os céus. Claro que Deus ordenou que assim se fizesse. E ele também nos diz que não haverá chuva durante aqueles dias de sua profecia. E continua. Elas têm autoridade sobre as águas para transformá-las em sangue. Isso é importante porque nos chama a atenção para Moisés. E Moisés quer dizer mudança. E vemos que Moisés não apenas teve o poder de transformar a água em sangue, mas observe algo mais. E para atingir a terra com todas as pragas, tantas vezes quanto desejarem. Essas 2 testemunhas, então, elas fecham os céus, como Elias, e elas também têm o poder de transformar a água em sangue. E também para atingir a terra com pragas tantas vezes quanto quiserem. Lembra-se, durante a jornada de Moisés, houve 10 pragas que abateram o Egito. E aqui chegamos a um ponto muito importante. Tudo isso foi uma preparação para a redenção de Israel. E é exatamente isso que chamamos de prefiguração. Da mesma forma que Elias, este profeta de Deus, foi chamado para promover uma mudança entre os povos. E ele o fez ao dizer: você não pode ser abençoado por Deus nesta condição espiritual. Por quê? Porque eles viviam em idolatria. Eles estavam servindo a si, seguindo ídolos, ao invés de servir a Deus e seguir a verdade. Então Moisés prefigurou uma redenção próxima, e isto é o que o povo de Deus também deveria esperar nos últimos dias. Então,
Elas têm autoridade de atingir a terra com todas as pragas, quando elas assim o desejarem. Versículo 7. E quando elas terminarem seus testemunhos. O que vai acontecer? Somente quando elas terminarem. E aprendemos algo que está escrito aqui. Uma besta. Este é o império do mal, o império do anticristo. Aquela besta que vem do abismo fará algo. Ele irá entrar em guerra com eles. E aqui está algo surpreendente. Irá superar, vencê-los. Isso é importante porque, na grande maioria das histórias, nós queremos que o mocinho saia vitorioso, que vença o inimigo. E isso não irá acontecer nesse mundo. Ao invés, o mocinho será derrotado, ele será vencido. Ele não vai experimentar a vitória a curto prazo. Assim, elas estarão na batalha e vão perder a batalha, dando continuidade. Não somente elas serão vencidas, mas também esta besta, este império, os condenará à morte. Versículo 8. E seus corpos na rua daquela grande cidade. Qual cidade? Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Nós até pensamos que podia ser Sodoma e Gomorra, mas ao invés é Sodoma e Egito. Quando se fala de Sodoma, se fala de grandes pecados, que são abominações. E quando se fala de Egito, se fala do mundo. Mesmo embora ele chame essa grande cidade de Sodoma e Egito, nós sabemos que estamos falando de Jerusalém. Por quê? Porque aqui nos diz que é onde nosso Senhor também foi crucificado. E ele foi crucificado em Jerusalém. Então se fala sobre a terrível e pecaminosa condição da sagrada cidade de Jerusalém. Mas, no entanto, da mesma forma que Israel, de acordo com os escritos judeus, Israel e Egito tinham caído espiritualmente em grande corrupção moral, maldade espiritual, bem longe de Deus, quase ao ponto de serem reprovadas. Mas no último instante, Deus as salvou. E é exatamente isso que Deus irá fazer para os filhos de Israel nos últimos dias. Basicamente, isso não é para crentes. Quando essas duas testemunhas estão falando, o arrebatamento já aconteceu. E eu lhe garanto que a ira de Deus está sendo derramada no meio de seus testemunhos. E como sabemos disso? Porque não há nenhuma bênção, não está chovendo. E vemos que há pragas que estão acontecendo por meio dessas duas testemunhas. Prosseguindo, em seus corpos, nas ruas da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Versículo 9. E os homens do povo, das tribos e das línguas e das nações, eles verão seus corpos por 3 dias e meio. Esclareço aqui que esses 3 dias e meio são simbólicos. E lembram os 3 anos e meio? Quando um grupo de crentes será perseguido? Quando o império do anticristo for entrar em guerra com eles? E como está em Apocalipse 13, falando sobre esta besta que vem do mar, entrando em guerra com os santos e nos vencendo. Isso é o que está escrito aqui. Então será semelhante. E qual é seu propósito? Acredito que seja para ensinar a Israel aquilo que eles viram com relação aos crentes. A congregação dos salvos, da igreja sendo perseguida, sendo condenada à morte. Mas também sabemos de algo. Sabemos que eles estão no final daquele tempo, quando Deus diz, chega, haverá aquela bendita esperança, aquele arrebatamento. E vamos ver que o que acontece com as duas testemunhas é muito semelhante ao que acontecerá com o grupo de crentes. Olhe novamente no versículo 9. E homens de povos
de tribos, de línguas nativas e de nações. Eles verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E seus corpos não poderão ser enterrados em túmulos. O que isso significa? Proibir o enterro é uma forma de tratar alguém com grande vergonha. Então, o mundo irá ter vergonha e desprezo por esses homens de Deus, por esses profetas fiéis, por essas testemunhas. Essas 2 testemunhas que Deus irá ungir e mandar a esse mundo. Ao invés de ouvir a verdade, o mundo irá rejeitá-las. O mundo terá desprezo e vergonha por aquilo que for a verdade para Deus. Versículo 10. No versículo 10, encontramos algo que frequentemente fazemos, que é sobre aqueles que habitam a terra. No novo livro do Apocalipse, geralmente se fala sobre aqueles que habitam a terra e aqueles que habitam os céus. Não tem nada a ver com onde eles estão fisicamente localizados. Tem a ver com seus compromissos e sua nacionalidade, se pertencem ao mundo ou se pertencem ao reino. Então, aqueles que pertencem ao mundo, aqueles que não têm nenhuma relação de aliança com Deus, estes são os que habitam a terra. E olhe no versículo 10, e aqueles que moram na terra, eles irão se regozijar sobre eles. E eles se alegrarão. E eles mandarão presentes uns para os outros. Isso é exatamente o oposto daquilo que deveríamos ver. Eles deveriam se lamentar pela morte destes 2 homens fiéis, destas testemunhas piedosas, destes profetas. Mas o que eles fizeram? O que mandar presentes uns para os outros te faz pensar? Isso mesmo. Purim, aquilo que está escrito no livro de Esther. Sim, no livro de Esther. Por causa da vitória do povo de Deus. Eles mandavam presentes uns para os outros, mas aqui é o oposto. É por causa da suposta derrota dessas 2 testemunhas, as testemunhas de Deus, seus profetas, que eles estão mandando presentes uns para os outros. Exatamente a coisa errada a fazer, de acordo com aquele que entende a verdade bíblica. Eles vão mandar presentes uns para os outros. Serão felizes, se alegrarão e coisas do tipo. Note agora o final do versículo 10. Pois esses 2 profetas, o que eles estavam fazendo? Falando a verdade. Mas o que o mundo pensa sobre isso? Esses 2 profetas, quem eles torturaram? Aqueles que habitavam na terra. Está sendo revelado a nós que aqueles que pertencem ao mundo irão odiar a profecia. Versículo 11. E depois desses 3 dias e meio, o que irá acontecer? O Espírito vivo de Deus, irá entrar neles e eles se porão sobre seus pés. E quando isso acontecer, ou seja, quando o Espírito da vida estiver de volta para dentro deles, eles vão ficar em pé. E naquela hora, grande medo cairá sobre aqueles que os virem. Versículo 12. E eles ouviram uma grande voz do céu dizendo a eles: venham aqui. Então, eles ouviram e eles testemunharam uma voz do céu falando a estas 2 testemunhas que foram mortas, que foram envergonhadas, a quem foram negadas os enterros, que ficaram nas ruas de Jerusalém por 3 dias e meio, com vergonha. Mas depois daquele período, o Espírito de Deus vivo entrou dentro delas, e elas ficaram sobre seus pés. E então elas ouviram uma voz do céu dizendo: venham aqui. E elas foram lá para os céus numa nuvem, e seus inimigos as viram. E naquela hora aconteceu um grande terremoto. Agora, biblicamente falando, um terremoto tem um propósito. De todo terremoto na Bíblia, esse tem relevância mundial, pois ele é para todo mundo. O que aconteceu não foi apenas para algumas pessoas, mas para todas as pessoas. Elas testemunharam uma ressurreição. Isso é muito importante.
Pois cada vez que o termo ressurreição for mencionado ou apresentado, o que deve vir à nossa mente? O reino. Eu já ensinei isso de muitas formas diferentes, em nossos vários estudos. Então, elas foram vencidas ao natural, em seus corpos. E daí? Não valorize seu corpo ou sua vida. Enfatize a obediência, atendendo aos objetivos e propósitos de Deus. Se você morrer, e daí? Se for odiado, e daí? Se o mundo tem vergonha e desprezo por você, e daí? No final, Deus irá falar com você, e seu espírito, o próprio espírito da vida, entrará em você. Ele vai te levantar e vai te chamar para os céus. É isso que está dizendo. E todos os inimigos irão testemunhar. Veja novamente na metade do versículo 12. E os inimigos, eles as verão. E naquela hora que houve aquele grande terremoto, 1/10 da cidade caiu. ênfase aqui no julgamento. Então, vemos julgamento quando elas estavam subindo, naquela mesma hora que estavam subindo. Percebe-se um destaque, uma pista para o julgamento de Deus. Continuando, vemos no versículo 13, na segunda parte, onde diz: e eles foram mortos naquele terremoto, e os nomes dos homens, ou seja, a identidade, 7.000 homens, e o restante deles, eles ficaram receosos, eles ficaram com medo, e eles deram glória a Deus do céu. Compartilho com você que aqueles que tiveram essa visão, que deram glória a Deus, são os filhos de Israel. Mesmo embora as duas testemunhas tenham falado com todos, mas de onde elas estavam falando? Nós não temos que adivinhar. A própria palavra nos diz, de Jerusalém. Os dois eram os profetas do Deus de Israel. E eles estavam falando principalmente de Israel. Esses são os escolhidos para testemunhar o ocorrido. Eles deram glória a Deus. Eles foram convertidos pela profecia. E esta é a última coisa que fecho hoje com vocês, que isso é uma profecia que pode trazer grande mudança em sua vida. Estude as profecias. Elas não acontecem por um acaso. Deus usou duas testemunhas, que foram seus dois profetas, e sua identidade não é importante. Se Deus quisesse que nós soubéssemos, Ele nos revelaria. Mas o que Ele nos diz é que seu povo estava espiritualmente corrupto. Eles se pareciam com o mundo, ao invés da verdade de Deus. Mas por meio da revelação profética, haverá uma mudança para o verdadeiro povo de Deus. Eles vão ouvir profecias e eles vão se arrepender. Eles vão glorificar a Deus, e é isso que as duas testemunhas promovem para os filhos de Israel. E assim, eu termino. Até a próxima. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.